Olá, queridos amigos, queridos irmãos no Ideal Espírita, principalmente nossos irmãos da nossa casa, Grupo Espírita Francisco Xavier. Lá que nós desenvolvemos aquela tarefa tão linda, né? Para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Mas agora, primeiramente nós vamos ler um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é do capítulo 16, Desprendimento dos bens terrenos, né? No item 14, que diz de Lacordaire, 1863. Então diz assim: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância, igual a que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar, virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a fortuna venha da vossa família, ou quer a tenhas ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deve esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menor honesta que sejas, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletiste quando vos apegueis loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis que prestar contas ao Senhor daqui que Ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza foste investidos da sagrada condição de ministro da caridade na terra, para seres aos seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositário infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar conta
ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Eu acho que esse trecho já dá para a gente refletir um pouco, né, meus irmãos, sobre essa condição, né, do desprendimento dos bens terrenos. Nos convida a refletir, né, nesse momento que nos encontramos sendo experimentados quanto a esse recolhimento que estamos fazendo nesses momentos de tantas dúvidas, tantos medos, né, meus irmãos, tantas angústias, mas está sendo bem necessário. A Terra estava precisando respirar. Infelizmente, nós fomos obrigados a ter uma parada assim brusca, né? Essa parada assim que fez com que a gente pensasse, e agora? O que eu tenho que fazer com isso? E Deus não castiga. Poderíamos dizer, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Mas nós estamos prontos para esse momento, de passar por esse momento, por essa travessia, né, meus irmãos? De ser experimentados os nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, um recolhimento que nos obriga a estar confinados. Aí a gente pensa tantas coisas no primeiro momento, o que eu devo fazer? Quanta faxina, quantas coisas que nós temos para arrumar que estava adiado, quantas coisas que a gente gostaria de organizar, né? E aí a gente vai observando e aquilo vai aliviando um pouco, porque nós não temos que sair, nós não temos que andar por aí, nós temos que ficar em casa. Então, nós vamos sendo experimentados. Quantas obras que a gente gostaria de ler, que às vezes a gente não tem tempo, porque nós estávamos com muita pressa, né, meus irmãos? Nós tínhamos muita pressa. Todos nós tínhamos muita pressa. Não sei de que, se nos perguntasse por que tanta pressa, por que tanta correria, por que tanta angústia, por que tanta busca. Nós buscamos tantas coisas, nós precisamos de tantas coisas, parece. Quais são essas coisas? Quais são os valores, né? Que talvez estão esquecidos? Quantos momentos, né, meus irmãos, que os nossos amados, eles, devido à nossa correria, da nossa vida que nós levamos, é necessário, nós temos que angariar nossas necessidades básicas, nossas coisas materiais, não tem nada de errado. Como é bom termos as coisas dignas, ter as coisas para melhor a nossa vida, né? Como é bom conquistar as nossas coisas materiais também. É uma alegria para nós também. Mas a questão que estava acontecendo muitas vezes é o equilíbrio que estava faltando, né, meus irmãos? O equilíbrio para que a gente pudesse saber, realmente eu preciso disso? Realmente, o que eu preciso? O que eu estou precisando mesmo? Que é uma angústia, uma busca que parece que é uma agitação e nós absorvemos aquela agitação do meio, das coisas dos outros. Nós parece que não conseguimos selecionar o que isso que eu estou sentindo é meu? Por que eu estou assim com tanta ansiedade, com tantos medos, com tanta angústia? O que está me faltando? O que isso me traz? E aí a gente tem que parar. Tem que silenciar. As pessoas têm muito medo do silêncio, né, meus irmãos? Porque o silêncio faz a gente ficar conosco mesmo. Faz nos pensar, o que eu ando pensando? Como eu estou sentindo a vida? Como eu estou sentindo a vida?
E nas pequenas coisas, né, meus irmãos, todos os atos, a grandeza de Deus que nos oferece cada dia, que beleza de dias, mesmo nesses períodos de confinamento, que belezas de dias tem nos dado, né? Vão chegar dias chuvosos, mas que a gente seja grato, mesmo nesses momentos tão difíceis que estamos enfrentando, né? E os maiores beneficiados são as crianças, os jovens. Que beleza as crianças assistir, apreciar a presença do pai, da mãe, do adulto, daquele que conduz. Ouvir a criança, ouvir. Eles estão nos observando, a criança está observando, ela está encantada, eu tenho certeza que as crianças estão encantadas com a presença dos familiares em casa. Eu tenho recebido, alguns amigos me mandam, as crianças que já estão dando os primeiros passos. E aquilo eu fico encantada, me alegra, porque eles estão vivenciando esses momentos. As crianças estão sentindo aquele cheirinho, sabe aquele cheirinho de comida feito na hora? Aquela vai sentindo, né? Aquele cheirinho, aquela memória. Meus irmãos, essas crianças, eu tenho certeza, ficarão com uma memória boa, apesar de tudo que está acontecendo. Uma memória de presença. Olha a grandeza, elas acordarem com seus familiares ali. Aproveitem bem, estejam realmente presentes. Todas as coisas vão se resolvendo, as coisas vão se acalmando e eles vão nos observando. As crianças nos observam, como nos conduz, como estamos nos conduzindo, como estamos procedendo para com o outro. Eles observam tudo, como nós falamos um com o outro, os adultos, como nós respondemos, como nós perguntamos. Eles observam tudo. Então essas crianças estão assim, eu tenho assistido eles assim, a sala, que era tudo impecável, tudo no seu lugar, é um acampamento. Olha que lindo, que eles aproveitem bem esses momentos. Que tenha um pouco de rotina, que faz parte, um pouco de rotina para o equilíbrio, para o nosso equilíbrio mental, né, emocional, precisa de certa rotina, né, para que depois, quando voltarmos às nossas atividades, eles também não sintam tanto, né, mas tudo é necessário e todos aprendendo juntos, como se virar, como se posicionar nesse momento que estamos convivendo. Me ocorreu esta manhã uma lembrança da minha infância. E minha mãe teve 9 filhos. E aí teve aqueles períodos de sarampo, né, que a criançada toda, sarampo, pegava um, daqui a pouco o outro, e daí ficava todo mundo em casa e no sarampo, né, se recuperando. E meu pai era muito colaborador, apesar de um homem assim, um gaudério, como diz aqui no sul, né, de manhã ele acordava, ele usava a indumentária dele, né, a bombacha, né, com toda aquela roupa dele que era normal da vida, do cotidiano dele. Então, eu me lembrei que enquanto a mãe atendia aquela criançada, ele preparava, colaborava de certa forma ali, e ela preparava os alimentos, chazinho para um, para outro, aquela coisa. E ele pegou um balde e foi limpar a casa. E passava, e eu aprendi, eu devia ser pré-adolescente,
Eu aprendi a limpar a casa com meu pai. Então, ele limpava muito bem. Então, a gente ficava em cima do sofá, ali nas camas, e ele limpava. Mas ele limpava com tanto capricho aquilo, e eu ficava assim, eu aprendi ali, observando ele limpar. E imagina, há 40 e poucos anos atrás, meus irmãos, e ele não tinha esse preconceito, ele não tinha essa coisa de homem não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E ele com toda aquela indumentária, e ele limpando a casa. E ele limpava e torcia o pano, ia lá, limpava de novo, trocava água e limpava. Eu fiquei assim, foi a minha educação. Ali eu aprendi como limpar bem uma casa, bem limpinha, e com meu pai. E enquanto a mãe na lida com aquela criançada administrando o alimento. E nunca foi problema para ele, né? E para minha mãe, não precisava nem pedir, era uma beleza. Então são momentos que nos faz refletir e nos faz ver os valores, a grandeza, né, meus irmãos? As crianças vinham sempre em primeiro lugar, sempre. Eles, quando chegava a visita, muitas pessoas para comer, eles eram muito receptivos, ele sempre dizia, arruma a mesa para as crianças. Primeiro as crianças se alimentavam, uma coisa também quebrando o tabu, né? Naquela época também as crianças, a maioria das casas eram os últimos coitadinhos sentar na mesa para se alimentar. E lá em casa era assim, era muito lindo, muito especial, né? E até os visitantes se surpreendiam com essa atitude deles, né? Então é uma grandeza, né, meus irmãos, a gente aprender uns com os outros, né? Aprender uns com os outros. Nós vamos evoluindo cada dia um pouco. Nos faz muita falta, né? O trabalho na nossa casa, aquele envolvimento todo, aquela grandeza, né, meus irmãos? De aquele acolhimento que nos faz tanto bem. Mas, então, nos recorda e a gente vai mandando energia uns para os outros, né? Nós vamos vibrando uns pelos outros quando nós estamos distantes. Mas estamos com o coração ligado uns com os outros, com certeza estamos com o nosso coração ligado uns com os outros. E eu tenho certeza que Jesus tem visitado todos os lares, meus irmãos, porque não tinha muito espaço para Jesus nos lares. E agora nós não temos tantas tarefas, tantas coisas para realizar, para fazer, buscas. Então Jesus está mais conosco nesses dias. Eu tenho certeza, meus irmãos, porque mesmo com tanta dor, com tantas coisas difíceis acontecendo, nós estamos mais fraternos. Nós estamos perguntando uns para os outros, como estás? Como você está? Como tem se sentido? Olha que grandeza, né, meus irmãos? Que nós continuemos assim, vibrando uns pelos outros, para que o mundo espiritual possa aproveitar as nossas energias para o alívio do próximo, aonde estiver, que eu tenho certeza que o mundo espiritual aproveita a mínima prece que nós podemos fazer. Eles levam, eles distribuem essa energia para todos que estão mais necessitados de que nós. Então que nós continuemos vibrando uns pelos outros. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe os trabalhadores que estão na linha de frente, que tenham coragem, perseverança, força, que eles estão amparados com certeza que Jesus está na frente. Um abraço no coração de cada um de vós. Um beijo.